Ele congelou no corredor do hospital. Diante dele, não estava apenas a mulher que ele abandonara 6 anos antes na clínica de aborto, mas duas meninas idênticas, de olhos iguais aos seus. O coração dele parou. Como chegamos a esse momento? E o que acontece agora? Curta este vídeo, inscreva-se no canal e responda. Você acredita que o destino sempre encontra uma forma de revelar a verdade? O ar-condicionado gelado da clínica particular contrastava com o calor sufocante que Helena sentia subindo pelo peito. Suas mãos tremiam enquanto segurava o papel amassado com o endereço rabiscado às pressas. O cheiro de desinfetante hospitalar invadia suas narinas, misturando-se com o perfume caro que ainda emanava de sua pele. Um presente dele de quando ainda acreditava que eram um casal de verdade. Senhorita, por favor, preencha estes formulários. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com óculos que refletiam as luzes frias do teto, estendeu uma prancheta sem sequer olhar para Helena. O barulho das canetas riscando papéis ecoava pelo ambiente silencioso, pontuado apenas pelo zumbido baixo do ar-condicionado e pelos sussurros discretos de outras mulheres que aguardavam na mesma situação. Helena pegou a prancheta com dedos que pareciam não lhe pertencer. As perguntas saltavam do papel como acusações. Data da última menstruação, motivo da decisão, tem apoio familiar? Cada palavra era uma punhalada na alma que já sangrava há 3 dias, desde que ele dissera aquelas palavras que ainda ecoavam em sua mente como uma maldição. Você não pode estar falando sério, Helena. Um filho agora? Você perdeu completamente o juízo. A voz dele tinha soado fria, calculista, como quando fechava negócios milionários no escritório. Rafael Montenegro, herdeiro de um império financeiro, homem que fazia pessoas tremeram com um simples olhar, tinha-a olhado como se ela fosse um problema empresarial a ser resolvido. Não havia amor naqueles olhos verdes que um dia a fizeram sonhar com um futuro diferente. Havia apenas irritação, como se ela tivesse quebrado um objeto caro de sua coleção. O celular de Helena vibrou. Uma mensagem dele. Estou chegando. Espero que tenha entendido que é a única solução sensata. Sensata. A palavra cortava mais fundo que uma lâmina. Para ele, descartar uma vida era uma decisão sensata. Para ela, era arrancar pedaços da própria alma com as unhas. Helena pressionou a mão contra o ventre ainda plano, onde uma vida minúscula pulsava, sem saber que sua existência estava sendo debatida como uma transação comercial. As portas automáticas da clínica se abriram com um sussurro mecânico, e Rafael entrou como um furacão em terno italiano. Seus sapatos de couro faziam barulho seco contra o piso gelado, cada passo ecoando sua determinação implacável. Ele nem olhou para as outras mulheres na sala de espera. Seus olhos procuraram Helena com a precisão de um predador localizando sua presa. Já preencheu os papéis? Sua voz cortou o silêncio como uma navalha. Ele nem se sentou ao lado dela, permanecendo de pé, imponente, como se estivesse presidindo uma reunião de negócios. O perfume caro que ele usava, o mesmo que ela um dia achara sedutor, agora a enjoava, misturando-se com o cheiro antisséptico do ambiente. Helena levantou os olhos para ele, procurando algum vestígio do homem que a beijara na chuva 3 meses antes, que sussurrara palavras doces em seu ouvido durante as madrugadas que passaram juntos. Mas encontrou apenas o rosto de mármore de um executivo resolvendo um problema inconveniente. Rafael, ainda podemos conversar sobre isso? Sua voz saiu fraca, quase um murmúrio. Talvez se... Não. A palavra saiu como um tiro. Rafael puxou a carteira do bolso interno do paletó, um movimento fluido e praticado. Não há conversa, Helena. Você sabe qual é minha posição sobre filhos. Sempre deixei isso muito claro. Era verdade. Desde o primeiro encontro, ele havia sido cristalino sobre seus planos de vida.
Carreira, dinheiro, liberdade. Filhos eram um entrave, um obstáculo ao sucesso que ele perseguia com obsessão doentia. Helena havia acreditado que o amor mudaria isso, que o tempo amoleceria aquele coração de pedra. Como havia sido ingênua. Rafael abriu a carteira e começou a contar notas de R$ 100. O barulho do papel sendo manuseado ecoava pela sala como tiros de misericórdia. Algumas mulheres olharam discretamente, outras desviaram o olhar, reconhecendo a dor de Helena na própria experiência. Aqui está. Ele jogou o maço de dinheiro sobre a mesinha de centro entre eles, com a mesma naturalidade com que deixaria uma gorjeta para um garçom. R$ 10.000, mais do que suficiente para o procedimento e qualquer inconveniente posterior. Helena olhou para o dinheiro como se fosse uma cobra venenosa. As notas, tão organizadas e limpas, representavam o preço que ele colocara na vida que crescia dentro dela. R$ 10.000. Era isso que valia um filho dele. Era isso que ela valia como mulher, como companheira, como ser humano. Inconveniente, a palavra saiu como um sussurro carregado de incredulidade. É assim que você chama nosso filho? Um inconveniente? Rafael suspirou, olhando o relógio de ouro suíço no pulso. Helena, pare de dramatizar. Não é um filho. São apenas algumas semanas de gestação. É apenas um conjunto de células que pode ser facilmente removido antes de se tornar um problema real. Células. A frieza da palavra atingiu Helena como um soco no estômago. Para ele, a vida que ela carregava não passava de biologia elementar, um erro de cálculo que podia ser corrigido com dinheiro e uma simples cirurgia. Quando isso acabar, Rafael continuou, ajustando o nó da gravata com movimentos precisos. Podemos voltar ao que tínhamos antes, sem complicações, sem responsabilidades desnecessárias. Só você e eu, como deve ser. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não na frente dele. Não quando ele já a via como alguém fraca e dramática. E se eu disser não? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael a encarou com uma expressão que ela nunca havia visto antes, uma frieza que ia além da indiferença, que beirava o desprezo. Então você estará sozinha. Cada palavra foi pronunciada com precisão cirúrgica. Completamente sozinha. Não espere apoio financeiro, emocional ou de qualquer outro tipo. Não espere que eu reconheça essa criança. Não espere nada de mim. A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica. Helena conhecia Rafael o suficiente para saber que ele não estava blefando. Era um homem de palavra, pelo menos quando se tratava de suas próprias conveniências. Se ela decidisse seguir com a gravidez, ele simplesmente desapareceria de suas vidas como se nunca tivesse existido. Senhorita Helena Santos, uma enfermeira de jaleco branco apareceu na porta que levava aos consultórios. Sua voz era profissional, mas havia uma suavidade maternal em seus olhos que contrastava com a frieza do ambiente. Rafael se levantou imediatamente. Finalmente. Vamos logo com isso. Helena permaneceu sentada, olhando para o dinheiro sobre a mesa. R$ 10.000. O preço de uma vida, o preço de seus sonhos, o preço de sua dignidade. Ela podia sentir os olhos de Rafael sobre ela, impacientes, exigindo que ela se movesse, que cumprisse o papel que ele havia determinado para ela nessa encenação sórdida. Helena. Sua voz agora carregava uma nota de advertência. Não me faça perder mais tempo com isso. Tempo. Para ele, tudo se resumia a tempo e dinheiro. Ela era apenas mais uma transação em sua agenda lotada. Um compromisso inconveniente entre reuniões importantes. Helena levantou-se lentamente, suas pernas bambas como se tivesse acabado de aprender a andar. Enquanto caminhava em direção à enfermeira,
Helena podia sentir o olhar satisfeito de Rafael às suas costas. Para ele, a questão estava resolvida. O problema havia sido neutralizado com eficiência empresarial. Ele já estava pensando na próxima reunião, no próximo negócio, na próxima conquista. Mas no coração de Helena, uma tempestade silenciosa começava a se formar. A cada passo que dava em direção àquele corredor gelado, uma voz sussurrava em sua mente, uma voz que crescia mais forte a cada batimento de seu coração acelerado. O corredor da clínica se estendia diante de Helena como um túnel sem fim. Seus pés descalços tocavam o piso frio e cada passo ecoava como uma sentença de morte. A enfermeira caminhava à sua frente, os sapatos brancos fazendo um barulho ritmado que se misturava com o zumbido das lâmpadas fluorescentes no teto. O cheiro de álcool e desinfetante estava mais forte aqui, invadindo suas narinas e provocando uma náusea que ela não sabia se vinha da gravidez ou do medo. Por favor, entre aqui e vista esta camisola. O doutor chegará em alguns minutos. A enfermeira abriu a porta de um consultório pequeno e esterilizado. As paredes eram de um branco asséptico, decoradas apenas com cartazes sobre saúde feminina e um crucifixo pequeno no canto superior direito. Uma ironia cruel que não passou despercebida por Helena. Sozinha no consultório, Helena segurou a camisola hospitalar entre os dedos trêmulos. O tecido era áspero, impessoal, como tudo naquele lugar. Ela podia ouvir o barulho abafado de vozes no corredor, passos apressados, o bip constante de algum equipamento médico, mas, acima de tudo, podia ouvir o próprio coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Suas mãos se moveram instintivamente para o ventre. Ainda não havia nada para sentir, nenhum movimento, nenhum sinal externo da vida que crescia ali dentro. Mas Helena sabia. Cada célula de seu corpo gritava a presença daquela criança minúscula, daquela centelha de vida que tinha metade de seus genes e metade dos genes do homem que agora a esperava lá fora com impaciência calculista. "Meu bebê", sussurrou, e as palavras saíram com uma ternura que a surpreendeu. "Meu pequeno bebê." Uma batida seca na porta a fez pular. "Senhorita Santos, posso entrar?" A voz era masculina, profissional, carregada da eficiência clínica de quem realizava esse procedimento dezenas de vezes por semana. Helena não respondeu. Não conseguia. Sua garganta estava fechada, como se uma mão invisível a estivesse estrangulando. O doutor entrou mesmo assim, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e óculos de lentes grossas. Ele carregava uma prancheta e tinha o ar de quem estava apenas cumprindo mais uma tarefa em sua agenda. "Vejo que ainda não se trocou." Ele consultou a prancheta sem olhar diretamente para ela. "Precisamos agilizar o processo. Temos outros pacientes aguardando." Outros pacientes, outras mulheres na mesma situação, outras vidas sendo interrompidas com a frieza de uma linha de produção. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Doutor", sua voz saiu como um fio. Eu gostaria de saber mais sobre o procedimento." Ele suspirou, como se a pergunta fosse um inconveniente desnecessário. "É simples e rápido. 15 minutos no máximo. Anestesia local, aspiração do conteúdo uterino, observação por 1 hora e você está liberada. Sem complicações, sem riscos." Conteúdo uterino. As palavras cortaram Helena como lâminas. Para ele, seu filho não passava de conteúdo a ser aspirado como poeira de um tapete. E depois?" Helena perguntou, suas mãos apertando a camisola contra o peito. "Como me sentirei depois?" "Algumas cólicas leves por alguns dias, um pouco de sangramento. Nada que analgésicos simples não resolvam." Ele falava como se estivesse descrevendo um procedimento dentário. "Fisicamente, você estará completamente recuperada em 1 semana. Fisicamente. Mas e emocionalmente?
e espiritualmente, e a parte de sua alma que seria arrancada junto com aquela vida. O doutor não mencionava isso, claro. Não estava no protocolo médico discutir as cicatrizes invisíveis que jamais cicatrizariam. Doutor, Helena respirou fundo, reunindo coragem. E se eu mudasse de ideia? E se decidisse ter o bebê? A expressão dele se alterou ligeiramente, uma mistura de surpresa e irritação. Senhorita Santos, o senhor que a acompanha foi muito claro sobre os desejos de vocês. Além disso, já preenchemos toda a documentação. É melhor não complicar as coisas. O senhor que a acompanha. Rafael não era mais seu namorado, seu companheiro, seu amor. Era apenas o senhor que a acompanha, aquele que havia tomado a decisão por ela e esperava que fosse cumprida sem questionamentos. Mas, legalmente, Helena insistiu, sua voz ganhando uma firmeza que ela não sabia possuir. A decisão é minha, não é? O doutor tirou os óculos e os limpou com movimentos lentos e deliberados. Tecnicamente, sim. Mas considerando que vocês já chegaram a um acordo financeiro e que ele deixou claro que não assumirá responsabilidade se você mudar de ideia, bem, seria uma decisão muito imprudente de sua parte. Imprudente. Como se o amor materno fosse uma falha de caráter, como se querer proteger a vida que crescia dentro dela fosse um erro de julgamento. Helena fechou os olhos e, pela primeira vez em 3 dias, tentou ouvir sua própria voz interior em meio ao caos de vozes externas que gritavam o que ela deveria fazer. E então ela a ouviu. Clara como cristal, forte como o vento, suave como uma canção de ninar. Uma voz que vinha de um lugar profundo de sua alma, um lugar que Rafael nunca havia tocado, que o dinheiro nunca havia corrompido, que o medo nunca havia silenciado completamente. Eu não vou fazer isso. As palavras saíram baixas, quase um sussurro, mas carregadas de uma determinação que surpreendeu até ela mesma. O doutor parou de limpar os óculos e a encarou com uma expressão de incredulidade. Como disse? Eu não vou fazer isso. Desta vez, sua voz saiu mais forte, mais clara. Eu não vou abortar meu filho. Senhorita Santos, preciso lembrá-la de que... Não. Helena se levantou, ainda segurando a camisola, mas agora de pé, ereta, encontrando uma força que não sabia possuir. A decisão é minha. O senhor mesmo disse. E eu decido que vou ter este bebê. O doutor suspirou pesadamente, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Muito bem. Mas preciso informar ao senhor Montenegro sobre sua mudança de planos. Ele está pagando pelo procedimento. Então devolva o dinheiro dele. Helena vestiu sua blusa por cima da camisola hospitalar, seus movimentos agora decididos e rápidos. Eu não quero nem preciso do dinheiro dele. Mentira. Ela precisava desesperadamente daquele dinheiro. Trabalhava como secretária em um escritório pequeno, ganhava pouco mais que um salário mínimo, morava em um apartamento minúsculo no subúrbio. Criar um filho sozinha seria um desafio gigantesco, quase impossível. Mas impossível não significava impraticável. Significava apenas que ela teria que ser mais forte, mais determinada, mais corajosa do que jamais imaginara ser. Helena saiu do consultório com passos firmes, deixando para trás o cheiro de desinfetante e a frieza daquele lugar. No corredor, encontrou a enfermeira que a havia acompanhado. Senhorita Santos, o que aconteceu? O doutor disse que você... Mudei de ideia. Helena sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que conseguira dar em 3 dias. Vou ter meu bebê. A enfermeira a olhou com uma mistura de surpresa e algo que parecia ser admiração. Tem certeza? É uma decisão muito importante. Tenho. Helena colocou a mão sobre o ventre. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida.
Quando chegou à sala de espera, Rafael estava de pé falando ao telefone sobre algum negócio urgente. Ao vê-la, ele rapidamente encerrou a ligação. Já acabou? Foi mais rápido que eu. Ele parou no meio da frase, ao notar que ela estava completamente vestida, sem os sinais de sonolência pós-anestesia que esperava ver. Rafael, precisamos conversar. Helena se aproximou dele e, pela primeira vez em semanas, não se sentiu pequena diante de sua presença imponente. O que aconteceu? Por que não fez o procedimento? A voz dele carregava uma irritação crescente, como se ela fosse uma funcionária que havia falhado em cumprir uma ordem simples. Porque decidi ter nosso filho. As palavras saíram claras e firmes, ecoando pela sala de espera silenciosa. Algumas mulheres olharam discretamente, outras fingiram não ouvir. Mas Helena sabia que todas estavam prestando atenção naquele drama que se desenrolava diante delas. O rosto de Rafael passou por várias expressões em questão de segundos. Surpresa, raiva, incredulidade e, finalmente, uma frieza glacial que fez Helena sentir um arrepio. Você perdeu a cabeça. Sua voz era baixa, mas carregada de uma ameaça velada. Nós tínhamos um acordo. Não, você tinha um acordo. Comigo mesmo, com sua consciência, com seus planos perfeitos. Helena pegou o maço de dinheiro sobre a mesinha e o estendeu para ele. Aqui está seu dinheiro. Não quero nenhum centavo seu. Rafael não pegou o dinheiro. Apenas a olhou como se estivesse vendo uma louca. Uma mulher que havia perdido completamente o controle da realidade. Helena, você não tem a mínima noção do que está fazendo. Não tem estrutura para criar um filho sozinha, não tem dinheiro, não tem apoio familiar, não tem nada. Ele falava como se estivesse explicando matemática básica para uma criança. Está se condenando à miséria por causa de um impulso emocional irracional. Talvez. Helena encolheu os ombros, uma calma estranha tomando conta dela. Mas é minha escolha, minha vida, meu filho. Não é meu filho. As palavras saíram como veneno. Se você seguir com essa loucura, essa criança não terá pai, não terá meu nome, não terá meu sobrenome, não terá nada que venha de mim. Helena assentiu lentamente, como se tivesse esperado exatamente essa reação. Entendo. E mesmo assim, vou ter este bebê. Rafael pegou o dinheiro da mesa com um movimento brusco e o guardou no bolso. Então você está completamente sozinha a partir de agora. Não me procure, não me ligue, não espere nada de mim. Para mim, você deixou de existir no momento em que saiu daquele consultório. Ele se virou e caminhou em direção à saída com passos largos e decididos. Na porta, parou e olhou para trás uma última vez. Quando a realidade bater e você perceber o erro que cometeu, será tarde demais. Eu não estarei mais disponível para limpar a bagunça que você fez. E então ele foi embora, deixando apenas o eco de seus passos caros no piso gelado e o perfume caro que ela um dia achara sedutor, mas que agora apenas confirmava que ela havia feito a escolha certa. Helena permaneceu ali por alguns minutos, sentindo o peso da solidão que agora a envolveria pelos próximos meses. Mas junto com o medo e a incerteza, havia algo mais, uma paz profunda, uma certeza inabalável de que havia escutado a voz certa em meio ao caos. Colocou a mão sobre o ventre novamente e sussurrou: "Só você e eu agora, meu amor, mas prometo que será o suficiente." 6 anos haviam se passado como um turbilhão de noites mal dormidas, fraldas sujas, primeiros passos e primeiras palavras que ecoavam como música pelos dias difíceis de Helena. O apartamento de 2 quartos no bairro Operário havia se transformado em um universo de risos infantis, brinquedos espalhados e desenhos coloridos grudados na geladeira velha que fazia barulho demais, mas ainda funcionava.
As gêmeas idênticas dormiam abraçadas na cama pequena que dividiam, seus cabelos escuros espalhados no travesseiro como duas bonecas perfeitas, Sofia e Isabela. Nomes que Helena havia escolhido cuidadosamente. Nomes que soavam como promessas de um futuro melhor, como mantras de esperança sussurrados durante as madrugadas mais difíceis. Helena observava as filhas através da porta entreaberta do quarto, ainda vestindo o uniforme azul da empresa de limpeza onde trabalhava durante a madrugada. Suas mãos calejadas seguravam a bolsa surrada que carregava os produtos de limpeza caseiros que vendia nos fins de semana para complementar a renda. Cada centavo contava, cada real era planejado e replanejado até o último centavo. O despertador marcava 5:30 da manhã. Em 2 horas, precisaria acordar as meninas para levá-las à escola antes de seguir para seu segundo emprego no restaurante do centro da cidade. Era uma corrida contra o tempo todos os dias, uma dança cansativa entre responsabilidades que nunca terminava. Mamãe? A voz sonolenta de Sofia a fez se aproximar da cama. A menina havia herdado os olhos verdes do pai. Uma ironia cruel do destino que Helena aprendera a aceitar. Por que você acordou tão cedo de novo? Mamãe tinha que trabalhar, meu amor. Helena sentou na beirada da cama, afastando uma mecha de cabelo do rosto da filha. Mas já terminei. Agora vou preparar o café da manhã de vocês. Isabela se mexeu no sono, murmurando algo incompreensível antes de se aconchegar mais contra a irmã. Elas eram inseparáveis desde que nasceram, duas metades de um mesmo coração que batiam em sincronia perfeita. Era como se tivessem desenvolvido uma linguagem própria, uma conexão que dispensava palavras. Na cozinha minúscula, Helena preparou mingau de aveia com banana, nutritivo e barato. O cheiro doce se espalhava pelo apartamento, misturando-se com o aroma do café forte que ela preparava em uma cafeteira italiana herdada da avó. Eram pequenos luxos que ela se permitia. Um café bom para começar o dia, sempre. Enquanto mexia o mingau, Helena permitiu que sua mente vagasse para os números que a atormentavam constantemente. O aluguel estava atrasado em 3 dias. A conta de luz havia chegado mais alta que o esperado. Sofia precisava de sapatos novos. Os dela estavam furados na sola. Isabela havia perdido o estojo na escola e estava usando lápis emprestados da irmã. Mas havia também as vitórias pequenas, que brilhavam como diamantes em meio às dificuldades. Sofia havia tirado nota máxima em matemática. Isabela estava aprendendo a ler sozinha, devorando todos os livros infantis da biblioteca municipal. As duas eram educadas, carinhosas, cheias de vida e sonhos que Helena protegia como tesouros preciosos. Mãe, posso te ajudar? Sofia apareceu na cozinha de pijama, os cabelos bagunçados, formando uma auréola escura ao redor do rosto angelical. Aos 6 anos, já demonstrava uma maturidade que partia o coração de Helena. A menina havia aprendido cedo que precisava ser responsável, que a família dependia de cada um fazer sua parte. Pode pôr as tigelas na mesa, querida. Helena sorriu, observando como a filha executava a tarefa com seriedade de adulto. E acorde sua irmã, por favor. Hoje temos que sair um pouco mais cedo. Isabela apareceu alguns minutos depois, ainda sonolenta, se esfregando contra Helena como um gatinho em busca de carinho. Era a mais carinhosa das duas, sempre precisando de mais colo, mais beijos, mais palavras de afirmação. Sofia era independente por natureza, Isabela era emocional e intensa. Mamãe, hoje a professora vai perguntar sobre a profissão dos pais. Isabela disse enquanto Helena penteava seus cabelos com cuidado. O que eu vou falar?
A pergunta atingiu Helena como um soco no estômago. Era uma situação que se repetia constantemente. Festas do Dia dos Pais na escola, atividades que exigiam a participação paterna, perguntas inocentes de outras crianças sobre onde estava o papai delas. Você vai dizer que sua mamãe trabalha em 2 lugares para dar tudo o que vocês precisam. Helena beijou o topo da cabeça da filha. E que isso nos torna uma família especial, porque nós 3 nos cuidamos. Pai, mas e se alguém perguntar por que não temos papai? Sofia se juntou à conversa, sempre a mais prática das duas. Helena respirou fundo. Havia ensaiado essa resposta centenas de vezes diante do espelho, preparando-se para o dia em que as perguntas ficariam mais específicas, mais dolorosas. Às vezes, alguns papais não estão prontos para serem papais de verdade. Isso não tem nada a ver com vocês, minhas princesas. Vocês são perfeitas. São os melhores presentes que a vida me deu. Ela abraçou as duas ao mesmo tempo, sentindo o perfume doce de shampoo infantil nos cabelos delas. Nós somos uma família completa, mesmo sendo só nós 3. O caminho para a escola era uma aventura diária. Helena empurrava uma bicicleta velha com uma cadeirinha improvisada na traseira, onde Isabela se sentava, enquanto Sofia pedalava sua própria bicicleta pequena ao lado. Elas atravessavam o bairro inteiro, passando por casas simples com jardins bem cuidados, padarias que exalavam o cheiro de pão fresco e pontos de ônibus onde trabalhadores esperavam o transporte para mais um dia de luta. Mãe, olha! Sofia apontou para uma vitrine de brinquedos. São as bonecas que saíram na televisão. Helena olhou para as bonecas caras expostas atrás do vidro e sentiu o aperto familiar no peito. Eram brinquedos que custavam mais que sua renda de uma semana inteira. As meninas nunca pediam nada diretamente. Haviam aprendido cedo que dinheiro era escasso. Mas ela via o brilho nos olhos delas quando passavam por aquelas vitrines tentadoras. São bonitas mesmo. Helena concordou, parando a bicicleta. Que tal fazermos bonecas de pano no fim de semana? Podemos usar retalhos e criar roupas bem mais bonitas que essas. O rosto de Isabela se iluminou. Posso fazer uma de cabelo igual ao meu? Pode fazer quantas quiser, meu amor. Na escola, Helena observou outras mães chegando de carro, vestidas com roupas caras, carregando mochilas de marca e lancheiras temáticas. Algumas olhavam para ela com uma mistura de piedade e curiosidade, como se tentassem decifrar sua história através das roupas simples e da bicicleta remendada. Tchau, mamãe! As gêmeas a beijaram simultaneamente, um ritual que elas haviam criado e que sempre arrancava sorrisos de quem observava. Tchau, minhas princesas! Comportem-se bem e lembrem-se, vocês são especiais. O trabalho no restaurante era fisicamente exaustivo, mas Helena preferia as horas de limpeza durante a madrugada. Aqui, pelo menos, havia movimento, conversas, a possibilidade de ganhar algumas gorjetas extras quando os clientes estavam satisfeitos com o atendimento. Helena, mesa 6, está reclamando que o pedido está demorando. Seu supervisor, um homem nervoso, que sempre parecia à beira de um ataque de nervos, apareceu carregando uma bandeja pesada. Já vou verificar na cozinha. Helena ajeitou o avental e se dirigiu aos fornos quentes, onde os cozinheiros trabalhavam em ritmo frenético. Durante o intervalo para o almoço, ela ligou para a escola das meninas, um hábito que havia desenvolvido para ter certeza de que estava tudo bem. A secretária já conhecia sua voz e sempre a tranquilizava com relatórios breves, mas carinhosos, sobre o comportamento das gêmeas. Sofia ajudou uma coleguinha que estava chorando no recreio. Isabela fez um desenho lindo da família de vocês 3. A secretária contou com voz maternal. São meninas especiais, Helena. Você está fazendo um trabalho maravilhoso. Às vezes,
Essas palavras simples de reconhecimento eram tudo o que Helena precisava para encontrar forças para continuar. Nos momentos mais difíceis, quando o cansaço ameaçava vencê-la, quando as contas se acumulavam mais rápido que sua capacidade de pagá-las, ela se lembrava de que estava criando duas pessoas extraordinárias. À noite, depois de buscar as meninas na escola, ajudá-las com a lição de casa, preparar o jantar simples mas nutritivo e dar banho nelas, Helena finalmente se permitia alguns minutos de descanso. Sentava na varanda minúscula do apartamento, tomando um chá de camomila e observando as estrelas que conseguia ver mesmo com a poluição luminosa da cidade. Era nesses momentos de silêncio que sua mente involuntariamente viajava para Rafael. Onde estaria ele agora? Continuava construindo seu império financeiro, acumulando milhões enquanto suas filhas usavam roupas de brechó? Alguma vez pensava nelas? Alguma vez se arrependia da escolha que havia feito? Helena balançava a cabeça, espantando esses pensamentos como moscas irritantes. Não importava onde Rafael estava ou o que fazia. O que importava era o universo pequeno, mas completo que ela havia construído com suas próprias mãos, com seu próprio amor, com sua própria determinação. As gêmeas dormiam tranquilas no quarto ao lado, respirando em sincronia, sonhando com bonecas de pano e aventuras imaginárias. Helena sorriu, terminando seu chá e se preparando para mais algumas horas de trabalho doméstico antes de permitir que o sono a levasse. Amanhã seria outro dia de desafios, outro dia de pequenas vitórias, outro dia de construir um futuro melhor tijolo por tijolo, beijo por beijo, sonho por sonho. O Hospital São Rafael era uma imponente estrutura de vidro e concreto que se erguia no centro financeiro da cidade, onde os arranha-céus refletiam o sol da manhã como espelhos gigantescos. Rafael Montenegro ajustou o nó da gravata italiana enquanto o motorista particular estacionava a Mercedes preta na entrada VIP do hospital. 6 anos haviam transformado o jovem empresário arrogante em um magnata ainda mais poderoso, mas também mais calculista e frio. Senhor Montenegro, o Dr. Carvalho o aguarda na ala de cirurgia cardíaca. Seu assistente pessoal, um homem magro de óculos que vivia grudado no celular, consultou a agenda digital. A cirurgia está marcada para as 14h. Rafael assentiu, ignorando a dor surda que pulsava em seu peito há 2 semanas. Aos 32 anos, descobrir uma arritmia cardíaca grave havia sido um choque que abalara sua sensação de invencibilidade. Ele, que controlava impérios financeiros, que movia milhões com um simples telefonema, agora dependia de médicos para corrigir o órgão que mantinha sua vida funcionando. O saguão do hospital era um ambiente asséptico, mas luxuoso, com piso de mármore italiano e obras de arte modernas adorando as paredes. Rafael caminhava com a postura ereta de sempre, mas seus olhos verdes mostravam uma vulnerabilidade que ele lutava para esconder. A proximidade da cirurgia o fazia confrontar sua própria mortalidade pela primeira vez na vida. Senhor Montenegro! Uma enfermeira de meia-idade se aproximou com um sorriso profissional. Por favor, me acompanhe para a preparação pré-operatória. Enquanto seguia pelos corredores brancos, Rafael não conseguia evitar que sua mente vagasse para questões que normalmente mantinha trancadas em um canto escuro de sua consciência. Se algo desse errado durante a cirurgia, que legado deixaria? Dinheiro, empresas, propriedades, mas e as conexões humanas reais? Que relacionamentos genuínos havia construído ao longo de todos esses anos de busca obsessiva pelo sucesso? O corredor se abriu em uma área mais ampla próxima ao elevador, onde algumas cadeiras estavam dispostas para familiares que aguardavam.
Era ali que as pessoas esperavam notícias sobre seus entes queridos, onde lágrimas de alívio ou desespero eram derramadas diariamente. Rafael nunca havia prestado atenção a esses espaços antes. Sua vida era conduzida em ambientes controlados, longe do sofrimento humano bruto. Foi então que ele a viu. Helena estava de pé, próxima ao bebedouro, vestindo um uniforme simples de funcionária da limpeza, os cabelos presos em um coque prático que revelava a delicadeza de seu pescoço. Ela havia emagrecido nos últimos anos, seu rosto mostrava a marca de noites mal dormidas e preocupações constantes, mas ainda mantinha a beleza natural que um dia o havia cativado. O mundo parou por um instante. Rafael sentiu como se alguém tivesse sugado todo o ar de seus pulmões. 6 anos. 6 anos desde que a vira pela última vez naquela clínica, desde que dissera palavras que agora ecoavam em sua mente como acusações. Seu coração já arrítmico disparou ainda mais, fazendo-o se segurar na parede do corredor. Helena não o havia notado ainda. Ela conversava baixinho com uma colega de trabalho, seus gestos demonstrando o cansaço de quem havia trabalhado durante toda a madrugada. Mas havia algo mais em sua postura, uma dignidade serena, uma força silenciosa que Rafael não se lembrava de ter visto antes. "Mãe! Mãe! Olha o que a tia da cantina me deu!" Uma voz infantil e animada ecoou pelo corredor. Rafael virou a cabeça na direção da voz e seu mundo desabou completamente. 2 meninas idênticas corriam em direção a Helena, seus passos ecoando alegremente contra o piso de mármore. Cabelos escuros balançavam soltos, sorriso radioso estampado em rostos angelicais. Mas foram os olhos que o atingiram como um raio, olhos verdes idênticos aos seus, com o mesmo formato amendoado, a mesma intensidade que ele via no espelho todas as manhãs. "Calma, meninas! Aqui é hospital, precisamos fazer silêncio." Helena se abaixou para ficar na altura das filhas, e o movimento revelou a ternura maternal que irradiava dela como uma aura dourada. "Desculpa, mamãe." As duas falaram em uníssono, baixando automaticamente o tom de voz. Era como assistir a uma versão duplicada da mesma pessoa, 2 centelhas de vida que pulsavam com energia idêntica. Rafael não conseguia se mover. Seus pés estavam fincados no chão como se tivessem criado raízes. Cada detalhe das meninas gritava sua paternidade. Não apenas os olhos, mas o formato do rosto, a maneira como sorriam com um lado da boca ligeiramente mais alto que o outro, até mesmo a postura ereta que ele reconhecia em suas próprias fotos de infância. "Sofia e Isabela, venham aqui." Helena chamou as filhas com voz suave. "A mamãe precisa terminar o trabalho, depois vamos para casa tomar chocolate quente." Sofia e Isabela. Ela havia dado nomes às filhas. Elas tinham personalidades próprias, histórias próprias. 6 anos de vida que ele havia perdido completamente. 6 anos de primeiros passos, primeiras palavras, primeiro dia de escola, pesadelos noturnos, risos durante o banho, desenhos grudados na geladeira. "Tia Helena, suas filhas são lindas demais." A colega de trabalho comentou enquanto organizava o carrinho de limpeza. "São suas caritas iguaizinhas." Helena sorriu com o orgulho maternal que Rafael nunca havia visto antes. "São minha vida inteira. Tudo o que faço é por elas." As palavras atingiram Rafael como punhaladas. Ela havia criado as filhas sozinha, exatamente como ele havia previsto quando a abandonou naquela clínica. Mas em vez de sucumbir às dificuldades, Helena havia se tornado uma mãe devotada. Havia dado às meninas o amor que ele negara mesmo antes delas nascerem. "Mamãe, quando vamos ao parque de novo?" Isabela perguntou, puxando delicadamente a manga do uniforme da mãe. "No domingo, meu amor. É nosso dia especial."
Helena beijou o topo da cabeça da filha. Agora vocês vão ficar sentadinhas aqui enquanto a mamãe termina a limpeza desta ala, está bem? As meninas se sentaram lado a lado nas cadeiras de espera, balançando as perninhas que não tocavam o chão. Elas pegaram livros de colorir de uma mochila pequena e começaram a dividir lápis de cor, sussurrando entre si como se compartilhassem segredos universais. Rafael observava a cena, como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida que poderia ter tido. Ali estavam suas filhas, filhas que ele havia rejeitado antes mesmo de conhecer, filhas que cresceram sem saber que tinham um pai, filhas que Helena havia protegido e amado sozinha durante todos esses anos. Senhor Montenegro? A enfermeira que o acompanhava tocou seu braço suavemente. O senhor está se sentindo bem? Ficou muito pálido. Rafael não conseguia responder. Seus olhos estavam fixos nas meninas que coloriam seus desenhos com concentração absoluta. Sofia ajudava Isabela a escolher as cores certas. Isabela oferecia seu lápis rosa favorito quando Sofia precisava. Elas haviam desenvolvido uma dinâmica de cumplicidade e cuidado mútuo que falava de anos de união, de uma família pequena, mas sólida. Eu preciso de um momento. Rafael conseguiu sussurrar, apoiando-se mais firmemente na parede. Helena se afastou para limpar as janelas do corredor, movendo-se com eficiência prática, mas sempre mantendo as filhas em seu campo de visão. Era possível ver em cada gesto seu o cuidado constante, a vigilância amorosa de uma mãe que aprendera a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Sofia, você pode me emprestar o lápis azul? Isabela pediu educadamente. Claro, Bela. Você quer que eu te ajude a pintar o céu? Quero. Você pinta os passarinhos melhor que eu. A conversa simples entre as irmãs revelava a educação que Helena havia dado a elas. Eram crianças polidas, carinhosas, que haviam aprendido a dividir e a se cuidar mutuamente. Rafael se perguntou que tipo de pai teria sido, se suas filhas teriam se tornado pessoas tão especiais sob sua influência. O celular de Rafael vibrou com uma mensagem do médico confirmando os procedimentos pré-operatórios. Mas ele nem conseguiu ler as palavras. Sua mente estava completamente absorvida pela revelação que se desenrolava diante de seus olhos. Elas eram suas filhas, não havia dúvida possível. Cada traço, cada gesto, cada expressão confirmava a paternidade que ele havia negado 6 anos antes. E Helena havia cumprido a palavra que dera naquela clínica terrível. Havia tido as filhas, havia criado sozinha, havia transformado sua ameaça de abandono em uma promessa de amor incondicional. Mamãe, Sofia chamou quando Helena se aproximou novamente. Posso mostrar meu desenho para aquele senhor ali? Ele parece triste. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias quando percebeu que a menina estava olhando diretamente para ele. Seus olhos verdes, idênticos aos dele, brilhavam com a compaixão natural de uma criança que havia sido criada com amor. Helena seguiu o olhar da filha, e seus olhos encontraram os de Rafael pela primeira vez em 6 anos. O mundo parou completamente. Helena empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Sua mão voou instintivamente para o peito. Seus lábios se abriram em uma exclamação silenciosa de choque. Por um momento, ela pareceu uma serva paralisada diante dos faróis de um carro em alta velocidade. Seus olhares se mantiveram fixos por segundos que pareceram eternos. Neles, Rafael viu a confirmação de todos os seus medos e suspeitas. Neles, Helena viu o retorno do passado que havia aprendido a enterrar. E as meninas, alheias à tempestade emocional que se formava ao redor delas, continuavam colorindo seus desenhos, sussurrando entre si sobre cores e formas, criando arte inocente enquanto o destino finalmente revelava sua mão. Rafael sabia que sua vida havia mudado para sempre naquele momento.
Sabia que não havia volta, não havia como fingir que não tinha visto, que não sabia. Suas filhas estavam ali, a apenas alguns metros de distância, e ele nem sabia por onde começar a reparar 6 anos de ausência. O silêncio entre Helena e Rafael se estendia como um abismo intransponível, enquanto as vozes das crianças e o movimento constante do hospital criavam uma trilha sonora surreal para o confronto que ambos haviam evitado por 6 anos. Rafael sentia como se estivesse observando sua própria vida através de um caleidoscópio partido. Cada movimento das meninas revelava uma nova semelhança devastadora que destroçava suas defesas emocionais cuidadosamente construídas. Sofia, não incomode o senhor. Helena conseguiu sussurrar, sua voz saindo áspera como se não fosse usada há horas. Seus olhos permaneciam fixos em Rafael, uma mistura de pânico e determinação maternal brilhando naquele olhar que ele conhecia tão bem. Mas Sofia já havia se levantado da cadeira, carregando seu desenho colorido como um estandarte de inocência. Seus passos pequenos ecoavam no corredor de mármore enquanto se aproximava de Rafael com a confiança natural de uma criança que nunca havia aprendido a temer estranhos. Olha que bonito! Ela estendeu o papel em direção a Rafael, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Desenhei nossa família no parque. Esta aqui é minha mamãe, esta é minha irmã Isabela e esta sou eu. Rafael baixou os olhos para o desenho e sentiu como se alguém tivesse arrancado seu coração do peito com as mãos nuas. 3 figuras de palito sorriam de volta para ele. Uma mais alta representando Helena, 2 menores de mãos dadas representando as gêmeas. Não havia um quarto boneco. Não havia espaço para um pai naquela família desenhada com giz de cera e amor puro. É muito bonito. Rafael conseguiu murmurar, sua voz saindo mais rouca que pretendia. De perto, a semelhança com Sofia era ainda mais chocante. Era como olhar para uma versão feminina de si mesmo, aos 6 anos, com os mesmos olhos verdes intensos, as mesmas sardas espalhadas pelo nariz, até mesmo a mesma maneira de inclinar a cabeça quando prestava atenção. Mamãe diz que somos uma família especial porque cuidamos umas das outras. Sofia continuou, inconsciente da tempestade emocional que suas palavras inocentes provocavam. Você tem família? A pergunta atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele tinha empresas, propriedades, contas bancárias que ultrapassavam os 8 dígitos. Tinha funcionários, sócios, conhecidos que o bajulavam em busca de favores. Mas família? Família verdadeira, do tipo que Sofia descrevera com tanta simplicidade? Rafael engoliu em seco, procurando palavras que não existiam. Eu tenho trabalho, muito trabalho. Isabela se aproximou também, curiosa com a conversa da irmã. Ela era ligeiramente mais tímida que Sofia, escondendo-se parcialmente atrás da irmã. Mas seus olhos, idênticos aos de Rafael e aos da irmã, observavam tudo com inteligência aguçada. Você trabalha aqui no hospital? Isabela perguntou, sua voz mais suave que a da irmã. Minha mamãe trabalha aqui limpando tudo para ficar bem limpo para os doentes ficarem bons. Não, Rafael olhou para Helena por cima das cabeças das meninas. Ela estava paralisada próxima ao carrinho de limpeza, seus dedos agarrando o cabo da vassoura com tanta força que seus nós estavam brancos. Eu vim aqui porque preciso de uma cirurgia. Cirurgia? Os olhos de Sofia se arregalaram com preocupação genuína. Você está doente? Vai ficar bom? A compaixão natural da menina foi como uma punhalada na consciência de Rafael. Aqui estava sua filha. Filha que ele havia rejeitado antes mesmo de conhecer, demonstrando mais cuidado por um estranho do que ele havia demonstrado por ela durante toda a vida. Meninas!
A voz de Helena cortou o ar como uma lâmina afiada. Ela havia se aproximado, posicionando-se protetivamente entre as filhas e Rafael. Venham aqui. Não devemos incomodar as pessoas no hospital. Mas as meninas não se moveram imediatamente. Havia algo magnético no encontro, como se reconhecessem instintivamente uma conexão que não conseguiam nomear. Ele tem olhos iguais aos nossos, mamãe. Isabela observou com a honestidade brutal das crianças. Por que será? Helena empalideceu ainda mais, se isso fosse possível. Rafael viu o pânico crescer em seus olhos enquanto ela procurava uma resposta que protegesse as filhas da verdade devastadora. Às vezes as pessoas simplesmente se parecem. Helena respondeu rapidamente, estendendo as mãos para as filhas. Agora venham, precisamos terminar o trabalho. Rafael observava a interação como se estivesse assistindo à própria vida se desenrolar em câmera lenta. Cada gesto das meninas revelava traços de personalidade que ele reconhecia vagamente. A curiosidade determinada de Sofia era idêntica à sua própria natureza investigativa, enquanto a sensibilidade emocional de Isabela ecoava aspectos de sua personalidade que ele havia suprimido há anos. Você vai ficar bem depois da cirurgia, Sofia insistiu, ignorando o chamado da mãe. Mamãe sempre diz que os médicos aqui são muito bons. Sofia, Helena disse com mais firmeza, mas sua voz tremia. Agora. Está bem, mamãe. Sofia obedeceu, mas antes de se afastar, olhou mais uma vez para Rafael. Espero que você fique bem. Vou desenhar algo bonito para você. Ela correu de volta para Isabela e as duas se sentaram novamente, mas agora sussurravam entre si, ocasionalmente olhando na direção de Rafael. Era possível ver a curiosidade brilhando em seus olhos, aquela sede natural de entendimento que as crianças possuem. Helena permaneceu parada por mais alguns segundos, olhando para Rafael com uma expressão que misturava raiva antiga, medo presente e algo que ele não conseguia identificar completamente. Elas não sabem. Ela disse baixinho, apenas para ele ouvir. Não era uma pergunta, era uma afirmação carregada de aviso. Helena, Não. Ela o interrompeu com veemência silenciosa. Não aqui. Não agora. Não nunca. Rafael sentiu a desesperança crescer em seu peito. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Helena agarrou o carrinho de limpeza com força renovada. Você deixou isso muito claro há 6 anos. Eu não sabia que você havia... Não sabia o quê? Os olhos de Helena brilharam com uma raiva que havia sido temperada por anos de luta solitária. Não sabia que eu teria coragem. Não sabia que conseguiria criá-las sozinha. Não sabia que elas seriam pessoas incríveis apesar de você. As palavras eram sussurradas com intensidade, mas carregavam o peso de 6 anos de noites solitárias, de lágrimas secas em silêncio, de perguntas sem resposta das filhas sobre onde estava o pai. Rafael observou as meninas novamente. Sofia havia pegado outro papel e começara um novo desenho, sua língua aparecendo no canto da boca em concentração absoluta. Exatamente como ele fazia quando estava focado em algo importante. Isabela coloria com movimentos suaves e circulares, criando gradações de cor que demonstravam uma sensibilidade artística natural. Elas são... Rafael começou, mas não conseguiu terminar a frase. Como descrever o turbilhão de emoções que sentia ao ver suas filhas pela primeira vez? Como expressar o arrependimento que crescia como uma dor física em seu peito? Elas são minhas, Helena completou a frase de forma cortante. Só minhas. Você abriu mão desse direito quando jogou dinheiro sobre a mesa e me deixou sozinha naquela clínica. Helena, por favor. Senhor Montenegro, a enfermeira que o acompanhava reapareceu, consultando o relógio. Precisamos ir para a preparação.
O doutor Carvalho está esperando. Rafael olhou para a enfermeira com irritação. Como poderia pensar em cirurgia agora? Como poderia se preocupar com seu próprio coração quando havia acabado de descobrir que tinha duas filhas crescendo a poucos metros de distância? Pode me dar mais alguns minutos? Rafael pediu, sua voz saindo quase desesperada. Não, não pode. Helena interveio firmemente. Vá cuidar da sua saúde, do seu sucesso, da sua vida perfeita, como sempre fez. Minha vida não é perfeita, Rafael sussurrou, olhando mais uma vez para as meninas. Nunca foi. Isso não é problema meu. Helena começou a empurrar o carrinho, sinalizando o fim da conversa. Mamãe, posso dar meu desenho para o senhor? Sofia perguntou, levantando-se novamente. Helena hesitou, dividida entre o instinto protetor e o desejo de não criar uma cena que chamasse a atenção das filhas. Pode, meu amor, mas rápido. Sofia correu até Rafael e estendeu o papel novo. Era um desenho de um coração grande e vermelho, com pequenas flores ao redor e a palavra melhoras, escrita com letras tortas, mas caprichosas. Para você ficar bem logo, ela disse com sinceridade tocante. Rafael pegou o desenho com mãos que tremiam visivelmente. Era a primeira coisa que uma de suas filhas lhe dava, o primeiro gesto de carinho direcionado a ele. Uma lágrima que ele não conseguiu controlar escorreu por seu rosto antes que pudesse impedir. Obrigado. Ele conseguiu sussurrar. É o desenho mais bonito que já recebi. Sofia sorriu radiante e correu de volta para a irmã, contando animadamente sobre a reação do senhor bonito dos olhos verdes. Helena observou a cena com expressão indecifrável. Por um momento, Rafael pensou ter visto uma sombra de algo mais suave em seus olhos, talvez uma memória do homem que ela havia amado antes de tudo desmoronar. Helena. Rafael tentou mais uma vez. Vá, ela disse simplesmente. Cuide da sua cirurgia, cuide da sua vida. Ela virou as costas e começou a caminhar com as filhas em direção ao elevador. Rafael as observou se afastarem, gravando cada detalhe na memória. A maneira como Sofia segurava a mão da irmã, como Isabela se aconchegava contra Helena, como as três formavam uma unidade completa que não precisava dele. Mas enquanto esperavam o elevador, Isabela olhou para trás uma última vez. Seus olhos encontraram os de Rafael através do corredor, e ela acenou timidamente, um pequeno gesto que partiu completamente o coração dele. O elevador chegou, as portas se abriram, e elas desapareceram de sua vista, levando consigo a revelação que mudaria sua vida para sempre. A cirurgia de Rafael havia sido um sucesso, mas o pós-operatório trouxera uma agitação que nenhum médico conseguia explicar. Ele permanecia na suíte VIP do hospital, cercado por flores caras e cartões de melhoras de sócios e funcionários, mas sua mente estava completamente absorvida pelas duas meninas de olhos verdes que havia encontrado 2 dias antes. O desenho de Sofia estava cuidadosamente guardado na gaveta da mesa de cabeceira, como se fosse um tesouro mais valioso que todos os contratos milionários que já havia assinado. Rafael o pegava e observava dezenas de vezes por dia, traçando com o dedo as flores desajeitadas e as letras tortas que formavam a palavra melhoras. Senhor Montenegro, o senhor precisa descansar. A enfermeira particular que ele havia contratado ajustou os travesseiros pela 3ª vez naquela manhã. Seu coração ainda está se recuperando. Rafael assentiu distraidamente, mas seus olhos permaneciam fixos na janela que dava para o pátio interno do hospital. Ele havia descoberto que de sua suíte conseguia ver parte da área onde os funcionários faziam suas pausas, e desde então não conseguia parar de procurar por Helena entre as pessoas que circulavam lá embaixo.
O telefone tocou insistentemente sobre a mesa de cabeceira. Era seu assistente, como sempre, com uma lista interminável de decisões empresariais que aguardavam sua aprovação. Rafael atendeu com irritação crescente. Senhor Montenegro, a reunião com os investidores japoneses foi remarcada para quinta-feira. O relatório trimestral está pronto para sua análise e... Cancele tudo! Rafael interrompeu bruscamente. Senhor? Mas o senhor disse que... Eu disse para cancelar tudo. Remarque as reuniões para a próxima semana. Rafael desligou o telefone antes que o assistente pudesse protestar. Pela primeira vez em sua vida adulta, negócios pareciam irrelevantes diante da descoberta devastadora que havia feito. Ele tinha filhas que cresceram sem ele, que aprenderam a andar, a falar, a ler, a sonhar, sem que ele soubesse de sua existência. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Rafael esperava ver a enfermeira ou algum médico, mas foi Helena quem apareceu na entrada, vestindo seu uniforme de limpeza e carregando produtos de higienização. Vim limpar o quarto, ela disse sem olhar diretamente para ele, sua voz profissional e distante. Rafael se endireitou na cama, ignorando a dor no peito. Helena, por favor, precisamos conversar. Não há nada para conversar. Ela começou a limpar a mesa lateral com movimentos mecânicos e eficientes. Estou trabalhando. Elas são minhas filhas. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Helena parou de limpar por um momento, seus dedos apertando o pano com força. Não, elas são minhas filhas, só minhas. Helena, você não pode negar o que é óbvio. Elas têm meus olhos, meu rosto quando eu era criança. A Sofia tem até mesmo meus gestos. E daí? Helena se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com uma raiva que havia sido refinada por anos de luta solitária. DNA não faz alguém ser pai, Rafael. Estar presente faz. Cuidar quando estão doentes faz. Acordar de madrugada, quando tem pesadelos, faz. Trabalhar 2 empregos para dar o que precisam faz. Cada palavra era uma punhalada na consciência de Rafael. Eu não sabia. Você não quis saber. Helena bateu o pano na mesa com força. Você deixou muito claro que não queria filhos na sua vida perfeita. Então não venha agora fingir que se importa. Eu me importo. Rafael se levantou da cama, ignorando os protestos de seu corpo ainda em recuperação. Desde que as vi, não consigo pensar em outra coisa. Tarde demais. Helena voltou a limpar, seus movimentos agora mais bruscos. Elas têm 6 anos, Rafael. 6 anos de vida que você perdeu porque escolheu o dinheiro. Eu estava com medo. A confissão saiu baixa, quase um sussurro. Helena parou novamente, desta vez olhando diretamente para ele, com uma expressão de incredulidade. Medo? Você? Medo de não ser um bom pai, medo de estragar a vida delas como meu pai estragou a minha. Rafael se aproximou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Meu pai nunca esteve presente, só sabia trabalhar, ganhar dinheiro, construir o império empresarial. Eu cresci pensando que amor era algo que se comprava, não algo que se dava. E você decidiu repetir o padrão, Helena disse com amargura. Parabéns. Eu estava errado. Rafael estendeu a mão em direção a ela, mas Helena se afastou. Estava completamente errado, Helena. Vê-las ali, ver como você as criou, ver o amor que existe entre vocês 3. Isso me mostrou tudo o que perdi. Você não perdeu nada porque nunca quis ter nada. Helena guardou os produtos de limpeza com movimentos rápidos. E agora é tarde demais para mudar de ideia. Por quê? Por que é tarde demais? Helena se virou para ele com os olhos marejados de lágrimas que se recusava a derramar. Porque elas não precisam de você. Nós construímos uma família, Rafael. Uma família que funciona, que se ama, que se cuida.
Você é apenas um estranho que por acaso compartilha alguns genes. Elas perguntam sobre o pai? A pergunta atingiu Helena como um soco no estômago. Rafael viu a dor atravessar seu rosto antes que ela conseguisse se recompor. Perguntavam. Ela admitiu relutantemente. Quando eram menores, eu dizia que o papai havia viajado para muito longe e não podia voltar. E agora? Agora elas pararam de perguntar. Aprenderam que somos uma família completa, sem precisar de mais ninguém. Rafael sentiu como se alguém tivesse arrancado seu coração novamente. Helena, eu quero conhecê-las. Quero tentar ser o pai que deveria ter sido desde o início. Não! A resposta veio firme e imediata. Não vou deixar você entrar na vida delas para sair de novo quando cansar de brincar de ser pai. Eu não vou sair. Como eu posso ter certeza? Helena se aproximou dele, sua voz baixa, mas intensa. Como posso acreditar em alguém que me abandonou grávida em uma clínica de aborto? Como posso confiar que você não vai desaparecer de novo quando a realidade de ser pai bater na sua cara? Rafael não tinha resposta para isso. Não tinha como provar suas intenções além de palavras. E palavras eram exatamente o que havia usado para machucá-la 6 anos antes. Eu mudei, Helena. Pessoas não mudam, Rafael. Elas apenas revelam quem sempre foram. Então me dê uma chance de revelar quem eu posso ser. Helena balançou a cabeça, pegando o carrinho de limpeza. Não posso arriscar o bem-estar das minhas filhas em uma possibilidade. Nossas filhas, Rafael corrigiu suavemente. Minhas filhas, Helena repetiu com firmeza. Você abriu mão desse direito há muito tempo. Ela se dirigiu à porta, mas Rafael a chamou mais uma vez. Helena, espera. Ela parou, mas não se virou. Elas são felizes? A pergunta a pegou de surpresa. Helena permaneceu em silêncio por um longo momento antes de responder. Elas são as crianças mais felizes que conheço. Sofia quer ser médica para ajudar as pessoas. Isabela quer ser artista para fazer o mundo mais bonito. Elas se amam, me amam, amam a vida que temos juntas. E você? Você é feliz? Helena finalmente se virou, e Rafael viu lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eu sou completa. Elas me completam de uma forma que você nunca conseguiu. As palavras foram como uma sentença final. Helena saiu do quarto, deixando Rafael sozinho com o peso de suas escolhas passadas e a desesperança de um futuro que talvez nunca pudesse construir. Ele se sentou na beirada da cama, segurando o desenho de Sofia contra o peito. Por toda sua vida, havia acreditado que sucesso se media em dinheiro e poder. Agora, descobria que havia perdido o único tesouro que realmente importava: o amor de suas filhas, a chance de ser pai, a oportunidade de construir uma família verdadeira. E talvez fosse tarde demais para recuperar qualquer coisa disso. Mas enquanto observava o desenho colorido, com giz de cera, Rafael tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Ele não desistiria. Não desta vez. De alguma forma, encontraria um caminho de volta para a vida das filhas que havia rejeitado. Mesmo que levasse o resto de sua vida para provar que merecia uma segunda chance. 3 semanas haviam se passado desde o encontro devastador no hospital. E Rafael Montenegro vivia como um homem possuído por uma missão que consumia cada momento de sua existência. Seu apartamento luxuoso no centro da cidade havia se transformado em um centro de operações dedicado a uma única causa: conhecer suas filhas e provar que merecia uma segunda chance. As paredes do escritório em casa estavam cobertas com informações que ele havia coletado discretamente sobre Helena e as gêmeas. Não era espionagem invasiva, mas sim uma busca desesperada por entendimento. Ele havia descoberto onde Sofia e Isabela estudavam, conhecia seus horários, sabia que Helena trabalhava em 3 empregos diferentes para sustentar a família. Senhor Montenegro,
O detetive particular trouxe o relatório que solicitou. Seu assistente colocou uma pasta sobre a mesa com hesitação evidente. Durante semanas, havia observado a transformação radical em seu chefe. O homem frio e calculista havia sido substituído por alguém ansioso, obsessivo, completamente absorvido por questões pessoais. Rafael abriu a pasta com mãos trêmulas. Dentro, encontrou fotografias discretas das meninas brincando no pátio da escola, relatórios sobre o desempenho acadêmico excepcional de ambas, informações sobre as dificuldades financeiras de Helena. Cada página era uma punhalada em sua consciência, revelando a vida paralela que suas filhas viviam enquanto ele acumulava riquezas. Sofia Montenegro Silva tirou nota máxima em matemática e ciências nos últimos 2 bimestres. Rafael leu em voz alta, saboreando o sobrenome que Helena havia dado às filhas. Uma mistura do sobrenome dela com o dele, como se tivesse guardado um pedaço da esperança que um dia ele voltaria. Isabela Montenegro Silva demonstra aptidão excepcional para artes plásticas e música. As lágrimas que Rafael havia aprendido a controlar durante anos de reuniões corporativas agora fluíam livremente por seu rosto. Suas filhas eram brilhantes, talentosas, especiais, e ele havia perdido cada momento de seu desenvolvimento. O telefone tocou insistentemente. Era Helena, e a voz dela estava carregada de uma fúria que Rafael nunca havia ouvido antes. Se você não parar de mandar presentes para as meninas na escola, eu vou chamar a polícia. Ela disse, sem preâmbulos, sua voz tremendo de raiva. Rafael havia cometido o erro de tentar se aproximar das filhas através de presentes caros, bonecas importadas, materiais de arte profissionais, livros raros. Cada presente vinha com um cartão assinado simplesmente como um amigo que torce por vocês. Helena, eu só queria... Você queria o quê? Comprar o afeto delas? Mostrar que pode dar coisas que eu não posso? A voz dela estava quebrada, misturando raiva com uma dor profunda. Você não aprendeu nada em todos esses anos? Eu aprendi que cometi o maior erro da minha vida. Rafael se levantou, caminhando até a janela de onde podia ver a escola das meninas ao longe. Helena, por favor, me dê uma chance de explicar. Não há explicação que justifique o que você fez. E agora, em vez de respeitar nossa decisão, você está assombrando as nossas vidas como um fantasma. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso de seus erros. Eu não quero assombrá-las. Eu quero conhecê-las. Tarde demais. Helena repetiu as palavras que haviam se tornado seu mantra. Elas me perguntaram sobre os presentes ontem. Tive que inventar uma história sobre um benfeitor anônimo da escola. E se eu parasse com os presentes? E se tentássemos de outra forma? Não há outra forma, Rafael. Não há forma alguma. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo intransponível. Rafael podia ouvir a respiração pesada de Helena do outro lado da linha. Podia sentir sua dor mesmo através da distância. Helena, ele tentou uma última vez. Elas têm direito de saber que têm um pai. Elas têm direito de ter um pai que as queira desde o primeiro dia de vida. Helena respondeu com firmeza devastadora. Você perdeu esse direito quando jogou dinheiro sobre a mesa e me disse para resolver o problema. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Rafael sozinho com o som do próprio coração disparado. Ele sabia que Helena tinha razão. Sabia que havia perdido o direito moral de reivindicar a paternidade. Mas o amor desesperado que havia descoberto pelas filhas o impedia de simplesmente desistir. Durante os dias seguintes, Rafael tentou uma abordagem diferente. Em vez de tentar se aproximar das meninas diretamente, começou a observá-las de longe, aprendendo seus hábitos, suas personalidades, seus sonhos. Descobriu que Sofia sempre ajudava colegas com dificuldades em matemática durante o recreio.
Isabela passava os intervalos desenhando, criando mundos fantásticos em papéis amassados. Foi durante uma dessas observações discretas que o destino finalmente lhe deu uma oportunidade. Rafael estava sentado em seu carro do outro lado da rua da escola quando viu Sofia tropeçar no pátio, machucando o joelho. A menina chorava enquanto uma professora tentava consolá-la, mas ela gritava por sua mãe entre as lágrimas. Sem pensar nas consequências, Rafael saiu do carro e atravessou a rua correndo. "Por favor", ele disse à professora ofegante, "eu sou médico, posso ajudar?" Era uma mentira, mas sua desesperança para ajudar a filha superava qualquer consideração ética. A professora, reconhecendo suas roupas caras e postura confiante, permitiu que ele se aproximasse. Rafael se ajoelhou ao lado de Sofia, cujos olhos verdes, idênticos aos seus, estavam inchados de lágrimas. "Oi, princesa", ele disse suavemente. "Pode me mostrar onde está doendo?" Sofia o reconheceu imediatamente como o senhor bonito dos olhos verdes do hospital. Você ficou bom da cirurgia?" "Fiquei, obrigado ao seu desenho." Rafael sorriu, examinando o joelho arranhado com cuidado. "Agora vamos cuidar de você." Ele usou o lenço de seda caro para limpar delicadamente o sangue, suas mãos tremendo ligeiramente ao tocar sua filha pela primeira vez. Era um contato simples, medicinal, mas para Rafael significava tudo. "Você é médico?" Sofia perguntou, parando de chorar enquanto ele cuidava do ferimento. Eu trabalho ajudando pessoas." Rafael respondeu cuidadosamente. "Como sua mamãe." "Minha mamãe é a melhor do mundo inteiro", Sofia disse com orgulho absoluto. "Ela trabalha muito para cuidar de mim e da Isabela. Tenho certeza que ela é incrível." Rafael terminou de limpar o ferimento. "Pronto, princesa. Não é nada sério, só um arranhãozinho." "Obrigada." Sofia o abraçou impulsivamente, um gesto natural de criança agradecida. Rafael sentiu como se o mundo tivesse parado. Era o primeiro abraço de uma de suas filhas, o primeiro contato físico afetuoso que compartilhavam. Seus braços se fecharam automaticamente ao redor da menina e ele aspirou o cheiro doce de shampoo infantil, gravando cada segundo na memória. "Sofia, Sofia, onde você está?" A voz desesperada de Helena ecoou pelo pátio. Rafael se afastou rapidamente da filha, sabendo que sua presença ali seria vista como uma invasão inaceitável. Sofia acenou para ele enquanto corria em direção à mãe, gritando animadamente sobre o médico bonito que havia cuidado de seu machucado. Helena apareceu correndo, seus olhos procurando a filha com pânico maternal. Quando viu Rafael parado ali, sua expressão mudou de alívio para fúria instantânea. "O que você está fazendo aqui?" Ela sibilou, abraçando Sofia protetivamente. "Mamãe, ele me ajudou. Caí e machuquei o joelho e ele limpou tudinho." Sofia contou animadamente, inconsciente da tensão entre os adultos. Helena examinou o joelho da filha, notando o cuidado com que havia sido tratado. Seu olhar encontrou o de Rafael, e por um momento ele viu algo além da raiva, talvez uma sombra de gratidão relutante. "Obrigada", ela murmurou baixinho, apenas para ele ouvir. "Mas isso não muda nada." "Eu sei." Rafael respondeu igualmente baixo. Eu só não conseguia ficar parado vendo ela machucada." Helena observou a expressão dele. A preocupação genuína, o alívio por ver Sofia bem, o amor desesperado que ele tentava esconder. Por um momento, suas defesas vacilaram. "Helena", Rafael aproveitou a hesitação. "Você disse que elas têm direito a ter um pai que as queira desde o primeiro dia. Você está certa. Mas e se eu quisesse elas a partir de hoje? E se prometesse nunca mais desaparecer?" "Promessas são fáceis", Helena respondeu, mas sua voz havia perdido parte da dureza anterior. "Então me deixe provar com ações."
Helena olhou para Sofia, que observava a conversa com curiosidade infantil. Depois para Rafael, cujos olhos imploravam por uma oportunidade de redenção. Uma chance, ela disse finalmente, sua voz quase inaudível. Uma única chance, mas será do meu jeito, no meu tempo, sob minhas condições. Rafael assentiu desesperadamente. Qualquer coisa, aceito qualquer condição. E se você machucar elas, se desaparecer, se demonstrar que não mudou... Helena deixou a ameaça no ar. Eu morreria antes de machucá-las. Rafael disse com sinceridade absoluta. Helena estudou seu rosto por um longo momento, procurando sinais de falsidade. Encontrou apenas arrependimento profundo e amor genuíno. Sentimentos que ela havia esperado ver 6 anos antes. Sábado, Parque da Cidade, 3 horas da tarde. Ela disse finalmente, você pode conhecê-las formalmente. Rafael sentiu como se pudesse voar. Obrigado, Helena. Obrigado por... Não me agradeça ainda. Helena interrompeu. Prove que merece. O sábado chegou carregado de nuvens pesadas que ameaçavam chuva, mas Rafael Montenegro jamais havia se sentido tão esperançoso em toda a sua vida. Ele estava parado na entrada do Parque da Cidade há 20 minutos, verificando o relógio a cada poucos segundos, as mãos suando dentro dos bolsos do jeans. Uma peça de roupa que não usava há anos, escolhida cuidadosamente para parecer mais acessível, menos intimidador. Ao longe, viu Helena caminhando com as gêmeas, uma de cada lado, suas mãos pequenas segurando as dela com confiança absoluta. Rafael sentiu o coração disparar quando elas se aproximaram. Sofia usava um vestido amarelo com flores. Isabela estava de calça jeans e blusa rosa. Ambas carregavam mochilas pequenas, que provavelmente continham lanches preparados com amor por Helena. Meninas, Helena disse quando chegaram próximo a Rafael, sua voz cuidadosamente controlada. Lembram do senhor do hospital? Ele gostaria de passar a tarde com vocês no parque. Sofia o cumprimentou com um sorriso radiante. Mas Isabela se escondeu parcialmente atrás da mãe, observando Rafael com curiosidade tímida. Era como olhar para 2 facetas de sua própria personalidade. A confiança extrovertida que desenvolvera nos negócios e a sensibilidade introspectiva que havia aprendido a suprimir. Oi, princesas. Rafael se abaixou para ficar na altura delas, lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. Que bom ver vocês novamente. Você trouxe alguma coisa legal? Sofia perguntou com a honestidade direta das crianças. Helena lançou um olhar de advertência para Rafael, lembrando-o silenciosamente de que presentes caros não eram bem-vindos. Rafael sorriu entendendo a mensagem. Trouxe uma coisa muito especial. Ele tirou do bolso 2 pequenas sementes. São sementes de girassol. Pensei que poderíamos plantá-las juntos e vocês poderiam cuidar delas crescerem. Os olhos de Isabela brilharam com interesse. Girassóis de verdade? De verdade. E sabe o que é mais especial? Girassóis sempre olham para o sol, assim como vocês 2 iluminam tudo ao redor. Helena observou a interação com uma mistura de ceticismo e surpresa. Rafael havia escolhido algo simples, simbólico, que requeria cuidado e tempo, não gratificação instantânea. Posso segurar uma? Isabela finalmente se aproximou, estendendo a mão pequena. Claro. Rafael colocou delicadamente uma semente na palma dela. Esta aqui é sua. E esta? Ele se virou para Sofia. É sua. As meninas examinaram as sementes com fascinação, como se fossem tesouros preciosos. Rafael sentiu uma onda de ternura ao observar a concentração em seus rostos, a maneira como seguravam cuidadosamente seus presentes modestos. Mamãe, onde vamos plantar? Sofia perguntou animadamente. Podemos plantar em vasinhos em casa. Helena respondeu, observando Rafael com uma expressão ligeiramente mais suave. Assim vocês podem cuidar todos os dias.
Os quatro caminharam pelo parque, as meninas correndo à frente, enquanto Rafael e Helena mantinham uma distância respeitosa. O silêncio entre eles estava carregado de tensão, mas também de possibilidades não exploradas. Elas são incríveis, Rafael disse finalmente, observando Sofia ajudar Isabela a alcançar uma borboleta que havia pousado em uma flor. Sempre foram. Helena respondeu com orgulho maternal. Mesmo quando as coisas ficavam difíceis, elas eram minha força. Helena, eu... Não. Ela o interrompeu suavemente. Hoje é sobre elas, não sobre nós, não sobre o passado, apenas sobre elas conhecerem você. Rafael assentiu, entendendo que este era um teste que ia muito além de uma tarde no parque. Era sobre provar que conseguia colocar as necessidades das filhas acima de seus próprios desejos de redenção. Senhor! Sofia gritou de longe. Vem brincar de pega-pega com a gente! Rafael olhou para Helena, que fez um gesto indicando que ele deveria ir. Ele correu em direção às meninas e, pela primeira vez em décadas, permitiu-se ser completamente infantil. Correu, riu, fingiu tropeçar dramaticamente quando elas o pegaram, deliciou-se com as gargalhadas cristalinas que ecoavam pelo parque. Você é muito rápido, Isabela exclamou, ofegante depois de uma corrida intensa. Vocês são mais rápidas, Rafael respondeu, igualmente sem fôlego. São como pequenos raios. Quando se sentaram na grama para descansar, Sofia olhou para Rafael com curiosidade séria. Por que você quis brincar com a gente? A pergunta o pegou desprevenido. Como explicar a uma criança de 6 anos que ele havia passado a vida inteira perdendo momentos como este? Porque vocês me fazem lembrar de como é bom ser criança. Rafael respondeu honestamente. Às vezes, os adultos esquecem de se divertir. Mamãe sempre brinca com a gente. Isabela disse, olhando carinhosamente para Helena, que observava de longe. Ela faz vozes engraçadas quando lê histórias. Faz mesmo? Rafael sorriu. Que tipo de vozes? As meninas começaram a imitar Helena, fazendo vozes de personagens diferentes. E Rafael se viu rindo genuinamente pela primeira vez em anos. Era incrível como essas duas pessoas pequenas conseguiam dissolver todas as tensões que ele carregava. Querem ver uma mágica? Rafael perguntou impulsivamente. Os olhos das gêmeas se iluminaram. Rafael pegou uma moeda do bolso e começou a fazer truques simples que havia aprendido na infância. As únicas lembranças positivas que tinha do próprio pai, que ocasionalmente demonstrava carinho através de pequenas mágicas. Como você fez isso? Sofia perguntou, fascinada quando a moeda desapareceu e reapareceu atrás da orelha de Isabela. Mágica de papai. As palavras saíram antes que Rafael pudesse controlá-las. Um silêncio estranho se instalou. As meninas se entreolharam, depois olharam para Rafael com confusão evidente. Você é papai? Isabela perguntou com voz pequena. Rafael sentiu como se o mundo tivesse parado. Helena se aproximou rapidamente, percebendo que o momento havia chegado mais cedo do que planejara. Meninas, ela disse suavemente, se ajoelhando ao lado delas. Lembram quando vocês perguntavam sobre o papai de vocês? As duas assentiram lentamente, seus olhos grandes fixos no rosto de Helena. O Rafael é... Ele é o papai de vocês, Helena disse com voz trêmula. Ele esteve longe por muito tempo, mas agora quer conhecer vocês. Sofia olhou para Rafael com uma intensidade que o deixou sem ar. Você é nosso papai de verdade? Sou? Rafael mal conseguiu sussurrar, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Sou seu papai e da Isabela também. Isabela se aproximou lentamente, estudando seu rosto com atenção. Por isso você tem olhos iguais aos nossos? Por isso, Rafael confirmou, estendendo as mãos hesitantemente. Para sua surpresa e alívio infinito, Isabela pegou sua mão, seguida por Sofia.
As três mãos se uniram, criando uma conexão que Rafael jamais havia imaginado ser possível. Por que você foi embora? Sofia perguntou com a honestidade brutal das crianças. Rafael olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Porque eu estava com medo de não saber ser um bom papai. Mas isso não foi culpa de vocês. Foi culpa minha por ter medo. E agora? Isabela perguntou. Você ainda tem medo? Agora eu tenho medo de outra coisa. Rafael respondeu honestamente. Tenho medo de que vocês não queiram me dar uma chance de aprender a ser o papai que merecem. As meninas se entreolharam novamente, tendo uma daquelas conversas silenciosas que apenas gêmeas conseguem ter. Finalmente, Sofia falou pelas duas. Você pode tentar ser nosso papai, mas tem que prometer que não vai embora de novo. Prometo, Rafael disse com voz firme. Prometo que nunca mais vou embora. E tem que aprender a fazer panquecas, Isabela adicionou seriamente. Mamãe faz as melhores panquecas do mundo, mas papais também precisam saber fazer. Rafael riu através das lágrimas. Vou aprender a fazer as melhores panquecas que vocês já comeram. E tem que vir nas nossas apresentações da escola, Sofia continuou, e ler histórias com vozes engraçadas. Isabela completou. E brincar de boneca com a gente, Sofia adicionou. E nos ensinar mágicas. Isabela finalizou. Prometo tudo isso e muito mais, Rafael disse, abraçando as duas meninas simultaneamente. Helena observava a cena com lágrimas nos olhos, vendo suas filhas finalmente conhecerem o pai que haviam esperado inconscientemente durante toda a vida. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, eles caminharam de volta para casa juntos. Pela primeira vez em 6 anos, Helena, Sofia e Isabela não estavam sozinhas. Havia um quarto membro em sua pequena família. Alguém que havia aprendido, tarde demais, mas genuinamente, que o amor verdadeiro não se compra com dinheiro, mas se constrói com presença, paciência e dedicação incondicional. Rafael sabia que teria muito trabalho pela frente para recuperar 6 anos perdidos, mas olhando para suas filhas, caminhando ao seu lado, contando histórias animadas sobre escola e sonhos futuros, ele finalmente entendia o que realmente significava ser rico. E pela primeira vez na vida, Rafael Montenegro era verdadeiramente rico.